Bom, boa noite. Meu nome é Viviane Nunes, eu sou aluna do mestrado em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento da Universidade de Lisboa. Faço parte do grupo de pesquisa em Biologia Computacional e Genômica Populacional, também da Universidade de Lisboa, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho intitulado Luzes à Frente, o caso único e surpreendente do vagalume cágado Aspsomys com Geminger 1870 Coleoptera lampiris. Primeiramente, eu queria abordar um pouquinho sobre quem são os vagalumes, que são besouros de corpo mole, com cerca de 2.200 espécies espalhadas pelo mundo todo, com exceção da Antártica e dos polos. Possuem larvas incrivelmente diversas, que podem ser encontradas em ambientes aquáticos, semiaquáticos e terrestres, e essa diversidade morfológica das larvas está muito relacionada às adaptações morfológicas que permitiram com que elas habitassem esses ambientes. Diferentemente dos adultos, as larvas são sempre bioluminescentes, e o que é muito interessante dentro de lampiris é que eles são organismos modelo para uma variedade de áreas, que não só as biológicas, mas, por exemplo, a matemática e a tecnologia, nesse caso a biotecnologia, em que a principal enzima responsável pela bioluminescência nesse grupo, ela é muito utilizada em trabalhos de biomedicina. E também os padrões de Flash são muito utilizados para a formulação de algoritmos matemáticos. Apesar das 2.200 espécies descritas até hoje, poucas espécies têm seus imaturos descritos, e isso se deve ao fato da taxonomia ser muito baseada em machos, o que acaba por negligenciar as fêmeas nas descrições originais e também os imaturos, como as larvas e as pupas. Então, algumas questões que emergem quando a gente estuda lampiris é que, a partir das descrições originais, a gente acaba se deparando com uma incompletude relativamente à biologia das espécies, questões nomenclaturais, a gente acaba encontrando sinonímias, homonímias que não foram até o momento reportadas, mas também questões sistemáticas. Isso é muito emergente nos trabalhos da Ballantyne, como, por exemplo, esses dois citados. Descrições que foram baseadas largamente apenas na morfologia externa, que nem sempre possuem caracteres importantes para separar e sustentar certos grupos. Características ecológicas que são raramente abordadas nessas descrições. Isso é uma verdade, inclusive, para espécies que são muito amplilocadas. Então, espécies que são facilmente encontradas e largamente distribuídas, mesmo assim, elas são subestudadas. Então, essas lacunas relativas a todas essas questões que eu levantei, elas não estão restritas só aos adultos, mas também a todos os estágios de vida, e isso é um impeditivo para partes interessadas e para especialistas que queiram estudar outros aspectos da espécie, que não só a taxonomia, né, mas a ecologia, filogenias e também análises de biodiversidade, projetos de biodiversidade, como, por exemplo, o Livro Vermelho. Aqui temos algumas ilustrações retiradas do McDermott, em que ele ilustrou diversos ideágos de espécies de lampírides, e isso corrobora um pouco com o que eu falei sobre a taxonomia ter sido durante muito tempo e ainda ser baseada em machos. Até a data, não temos conhecimento de um catálogo de ovipositor de fêmeas, por exemplo, e de caracteres importantes das larvas, como, por exemplo, o picopódio, o tarsúngulo e o hipóstomo. Falando um pouco sobre o gênero que compõe a nossa espécie focal, ela tem 71 espécies descritas até o momento. Essas espécies ocorrem do México à América do Sul, 34 delas ocorrem no Brasil. As espécies são características pelo tamanho, formato e os padrões dorsais. Os órgãos luminosos, nomeadamente as lanternas, estão presentes nos externos 6 e 7, e as espécies desse gênero elas são características pelo padrão dorsal ovalado, que é esse padrão do élitro, que tem essa leve constrição posterior. Apesar das 71 espécies, apenas 4 têm seus estágios imaturos descritos, e um caso curioso dentro de Aspsoma é que é a única espécie de lampíride que possui um lampirídeo totalmente verde, que é esse que está aqui destacado. A Aspsomys com que é a nossa espécie focal do estudo, ela ocorre do México à Argentina, numa variedade de hábitats, desde os mais antropizados aos mais mésicos. Tem um papel sanitário muito importante, porque durante a fase de larva, essa espécie se alimenta de espécies
do gênero Bionfalaria, que é um gênero muito importante do ponto de vista sanitário e ecológico, porque essas espécies desse gênero são vetores de Schistosoma manthoni. Essa espécie é facilmente reconhecida pelo padrão de colorido e também de flash e tamanho. Fêmeas e machos nunca foram totalmente ilustrados, imaturos nunca foram descritos, e é bastante interessante porque se a Aspistoma stichicum não for a espécie mais representada em coleções entomológicas no Brasil, das quais a gente teve a oportunidade de visitar, ela é uma das mais representadas. Então, é uma espécie fácil de ser encontrada em campo, não é uma espécie rara e ainda assim é subestudada. Então, o nosso estudo, que está aqui ao lado esquerdo, ele já foi submetido e está aceito, teve como objetivo redescrever os adultos, descrever os imaturos pela primeira vez, fornecer caracteres diagnósticos pela primeira vez para essa espécie e também fornecer um mapa atualizado da distribuição. Para isso, diversos eventos de coleta aconteceram, principalmente para a gente observar padrões que já haviam sido previamente observados em outras saídas de campo e também para conseguir material para a manutenção e a criação em laboratório. A morfologia e a classificação seguiram essas referências aqui citadas, e essas imagens aqui elas estão ilustrando o microhabitat dessa espécie nas duas primeiras imagens e o macrohabitat nessas 4 mais abaixo. Cabe também destacar que essas imagens são dos locais de coleta desse estudo. Então, uma visão geral de quem é o Aspistoma stichicum. Ele é facilmente encontrado devido ao seu padrão e também ao flash e ao tamanho. A espécie tem uma preferência muito explícita por áreas mais planas, que são facilmente alagáveis devido ao hábito semiaquático da espécie. Machos são frequentemente vistos voando até 2 metros de altura acima do solo. As fêmeas são mais sedentárias. As larvas foram vistas frequentemente acima da serrapilheira, na posição vertical, penduradas pelo pigopódio, mas também foram vistas submersas em água, possivelmente buscando gastrópodes para se alimentar. Em laboratório, nós observamos um comportamento canibal entre as larvas quando elas coexistiram no mesmo viveiro. E durante o processo de criação, as fêmeas puseram ovos. E esses ovos não são únicos dentro de Lampyrides, eles têm uma característica bem comum, mas o curioso é que nós encontramos em uma das nossas saídas de campo, em um dos eventos de coleta, esses ovos associados a essa planta aquática, que é a Salvinia auriculata, que possui esses tricomas bem projetados e que conferem aos ovos sustentação e também uma certa estabilidade e umidade. Mas o que mais chamou a atenção nessa espécie, na verdade, é que ela é única dentro de Lampyride por possuir um par extra de lanternas no pronoto, que está aqui destacado nessas imagens. O controle dessas lanternas se dá de forma independente das lanternas abdominais. Essas lanternas são indistintas, o que significa dizer que elas não são possíveis de serem observadas se não estiverem acesas. Elas não possuem uma camada refletora, que é comum em algumas lanternas de Lampyride, que é uma camada mais perolada, que destaca o órgão. Então, mesmo se o órgão não estiver bioluminescente, nós conseguimos observar que ali existe um órgão luminoso. O padrão é esverdeado e nós só observamos esse padrão e essas lanternas acesas em campo. Nós nunca conseguimos observar em laboratório. Assim que nós fazemos a coleta, esses indivíduos paravam de emitir esse padrão bioluminescente no pronoto. A distribuição da espécie é essa que nós temos. Nós combinamos dados de plataformas de biodiversidade, nossas amostras e coleções entomológicas. Vale destacar que os dados de plataformas de biodiversidade foram criteriosamente escolhidos após a verificação das imagens associadas aos pontos de georreferenciamento e após a identificação da espécie que nós adicionamos esses dados. A gente consegue ver que existe uma concentração, uma nuvem de pontos mais em direção ao norte brasileiro e um grande buraco no sudeste, no sul, no centro-oeste e no nordeste.
Então, os principais resultados são que a larva pode ser encontrada facilmente durante todo o ano, de acordo com os dados das coleções. Existe um dimorfismo sexual bem leve, a gente consegue ver proporção de algumas estruturas, tamanho. O mais, digamos assim, mais facilmente visto é as lanternas, né? São as lanternas, a quantidade de lanternas e em que ventrito essas lanternas estão posicionadas, no caso do macho e no caso da fêmea. Os dados espaciais estão bastante enviesados, como nós vimos no mapa anterior. Existe uma lacuna muito grande na biologia da espécie, a gente observou isso durante o processo de escrita do nosso trabalho, em que a gente buscou bibliografia e a gente quase não encontrou trabalhos que citassem sequer essa espécie. As lanternas pronotais, elas são fracamente bioluminescentes comparadas às lanternas abdominais, e a gente, com esse achado, conseguiu preencher uma lacuna importante sobre a biologia da espécie, uma vez que as larvas em Lampyridae constituem a fase que dura por mais tempo e que se alimenta. Então, as larvas em Lampyridae frequentemente duram de 1 a 2 anos, enquanto os adultos raramente ultrapassam 2 meses. Então, entendermos a biologia das larvas é de crucial importância para a gente entender a ecologia e também a evolução do grupo. Essa espécie também ocorre em locais tropicais e subtropicais, que são áreas mais planas e facilmente alagáveis. E nós observamos também uma homonímia para essa espécie, o que, voltando ao início da minha apresentação, é uma questão muito comum em Lampyridae, em que, cunhada essa homonímia por Fabricius, que descreveu a priori essa espécie como Aspidossoma maculatum, porém já havia um Aspidossoma maculatum e futuramente o Geminger associou essa espécie a um novo epíteto, que é o Stichticum, e também houve uma mudança no gênero, como a gente pôde perceber. Então, num contexto mais amplo de Lampyridae, dentro das 1.000 espécies aproximadamente descritas para a região neotropical, apenas 14 têm a descrição das larvas. Dessas 14, 5 são de Aspissoma, então Aspissoma é o gênero com maior número de descrições de imaturos até o momento para a região neotropical. A gente também consegue perceber um Alacium shortfall bem grande, e isso significa que existe um enviesamento na distribuição da espécie, possivelmente por esses eventos de coleta ocorrerem sempre em regiões em que sabidamente a espécie ocorre, então possivelmente há um esforço amostral sempre para os mesmos sítios. É a primeira espécie dentro de Lampyridae com lanternas extras mais anteriorizadas. Nós temos aqui ilustrados alguns casos em que existem lanternas extras, no caso das fêmeas de Phausis reticulata, aqui em cima, em que essas lanternas são assimétricas, de tamanhos variados, frequentemente vistas na região abdominal, enquanto que nas fêmeas de Lamproisa paulinoia, aqui abaixo, nós temos também lanternas extras, frequentemente associadas à região abdominal, mas também ao metatórax. Então, numa região mais anteriorizada, essa é a primeira espécie de Lampyridae a apresentar esse padrão. A gente acredita também que as lanternas pronotais elas sejam homólogas às lanternas abdominais, uma vez que essas lanternas elas possuem tamanhos muito similares, elas possuem unidades de quase que o mesmo tamanho, cada um no seu respectivo tagma, né, as pronotais no tórax e as outras no abdômen. E possivelmente, além disso, nós observamos também que essas lanternas elas são usadas em contextos diferentes. Nós não observamos depois a bioluminescência das lanternas pronotais em laboratório, mas chegamos a observar as abdominais, e o que a gente imagina é que num contexto aposemático o bicho possa parecer maior para um predador visualmente orientado, justamente pelo fato dessas lanternas estarem em eixos muito distantes no espécime, um em cada extremidade, o que essas lanternas pronotais elas possam parecer talvez 2 grandes olhos, né, para predadores visualmente orientados, e também conjuntamente com as lanternas abdominais, talvez o espécime pareça dois indivíduos e não um, justamente por essas lanternas estarem em extremidades opostas. O que pode ter causado o surgimento dessas lanternas pronotais, na nossa opinião, é talvez uma expressão
diferenciada de genes ROX, por exemplo, que são genes que são importantes para a padronização do eixo antero-posterior. Então, talvez uma expressão diferenciada na modulação desse gene possa ter causado o surgimento das lanternas pronotais. Mas o que é interessante é que é o primeiro caso dentro de Lampyridae. É importante entender qual é a função na larva. Também testes futuros são necessários de serem feitos para identificar se existe realmente uma homologia entre essas estruturas, alguma similaridade morfológica ou histológica. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse trabalho tenha motivado os seus futuros trabalhos a tentar entender um pouco mais da biologia de imaturos da espécie que você tem um interesse no seu estudo. E qualquer questão que possam vir a ter, eu estou muito disponível a ouvir, qualquer sugestão que tenham, qualquer ideia. E é isso, espero que tenham curtido até aqui esse trabalho e a gente se vê num próximo evento. É isso, tchau, tchau.